Cara, eu juro pra vocês, quando anunciaram Mortal Kombat 2, eu fiquei naquela mistura de hype com medo. Porque quem é fã de Mortal Kombat sabe como essa franquia consegue ser a coisa mais incrível do mundo em um minuto e completamente maluca no outro. E eu tô falando isso como alguém que cresceu apertando o botão aleatório no fliperama, achando que sabia fazer fatality. Eu literalmente passava vergonha tentando dar golpe no Sub-Zero enquanto meu primo roubava minha ficha e ainda me humilhava escolhendo o Scorpion toda santa vez. Mas aí o trailer começou, e eu já percebi uma coisa. Esse filme entendeu uma parada que o primeiro estava tentando descobrir ainda. Mortal Kombat não funciona quando tenta ser pé no chão. Não é para ser realista, é para ser exagerado, brutal, dramático, estiloso e meio absurdo mesmo. E sinceramente, quando o filme abraça isso, ele fica muito mais divertido. A abertura no Japão antigo já chega dando tapa na cara, e eu não tô exagerando. Aquela atmosfera fria, silenciosa, neve caindo, os caras da Shirai Ryu vivendo em paz. Você já sente aquele clima de tragédia vindo igual caminhão sem freio. E o Bi-Han entrando em cena como Sub-Zero é assustador num nível absurdo. O cara não parece um vilão de filme genérico. Ele parece uma força da natureza. Toda vez que ele aparece, o ambiente morre junto. E isso funciona demais porque o filme deixa o silêncio trabalhar. Não fica jogando música épica o tempo inteiro. Tem cenas em que você só escuta o gelo quebrando. E, irmão, isso dá mais medo do que jumpscare barato. E aí vem Hanzo Hasashi. Mano, que presença. Sério. Tem ator que entra em cena e você acredita imediatamente no personagem. O Hanzo desse universo carrega um peso absurdo no olhar. Você sente que ele é um guerreiro cansado, mas perigoso. E quando acontece o ataque contra a família dele, cara, eu fiquei quieto, sem zoeira. Porque o filme não corre nessa parte. Ele deixa você sentir a dor do personagem. E isso muda completamente a luta contra o Bi-Han. Não é só dois caras brigando. É vingança, é desespero, é ódio puro. E a brutalidade dessa sequência? Meu Deus do céu. Tem uma hora que eu pensei, ok, eles realmente entenderam o que é Mortal Kombat. Por que não tentam esconder violência com corte rápido? Não. O filme deixa o impacto acontecer. Só que o mais legal é que não fica parecendo gore vazio. Tem emoção por trás. Quando Hanzo cai, você sente o peso daquela derrota. E a ideia dele ser arrastado para o Netherrealm ficou animal visualmente. A fotografia muda completamente. O fogo, as correntes, aquela sensação infernal, parece quase um pesadelo samurai. Honestamente, eu queria um filme inteiro só sobre Scorpion, sem brincadeira. Depois o filme corta para o presente e já muda totalmente o ritmo. E eu gostei disso, porque parece videogame mesmo. Mortal Kombat sempre teve essa energia maluca de sair de uma tragédia pesada e depois jogar um cara com um chapéu assassino na tela 5 minutos depois. A gente volta pro Cole Young e, olha, eu sei que muita gente pegou no pé dele no primeiro filme. Eu também achei ele meio sem sal naquela época. Só que aqui parece que o personagem finalmente encontrou espaço. Ele tá mais cansado, mais humano, mais irritado com tudo que tá acontecendo. E isso ajuda muito. Porque o Cole representa a gente no meio daquela loucura toda. O cara só queria cuidar da família dele, e do nada descobre que faz parte de uma profecia ancestral envolvendo torneio interdimensional e ninja fantasma. Imagina o nível de terapia que esse homem vai precisar depois disso. E eu gosto muito como o filme trabalha a insegurança dele. Porque diferente do Liu Kang, que já parece escolhido desde o nascimento, o Cole parece um cara perdido tentando acompanhar lendas. E sinceramente, isso deixa ele mais interessante. Agora, vamos falar do Jax. Irmão. O momento em que ele perde os braços continua sendo uma das cenas mais desconfortáveis desse universo. Porque o Sub-Zero não derrota ele só fisicamente. Ele destrói a esperança do cara. E quando o Jax volta com os braços mecânicos, meu amigo, aí o filme abraça o lado videogame sem medo nenhum. E graças a Deus por isso, porque tem uma cena de treino dele testando força que parece saída diretamente de um modo história dos jogos. E eu adorei. Tem impacto, tem humor, tem exagero. É exatamente o que eu queria ver. Agora, Sonya Blade.
Pra mim, ela rouba várias cenas do filme. Porque enquanto todo mundo tem poder mágico, profecia ou habilidade sobrenatural, ela tá ali na base do ódio e da teimosia. E isso deixa a personagem muito mais legal. Ela quer provar que merece estar naquele lugar mesmo sem marca de dragão. E honestamente, em vários momentos ela parece mais determinada do que os escolhidos. Aliás, a dinâmica dela com Keino continua maravilhosa. Kano é aquele tipo de personagem que deveria ser insuportável, mas acaba sendo o mais divertido da sala. O cara fala besteira sem parar, trai todo mundo, faz piada em momento errado, e mesmo assim você quer mais tempo de tela dele. Tem uma cena específica envolvendo o olho laser dele que eu quase cuspi água rindo, porque o filme entende exatamente o absurdo do personagem. Não tentam transformar Kano num anti-herói profundo. Não. Ele é um mercenário maluco e caótico, e isso basta. E falando em caos, a chegada do Reptile ficou muito melhor aqui. No primeiro filme eu achei ele meio desperdiçado visualmente. Aqui não. Aqui ele parece um monstro saído de filme de terror mesmo. A forma como ele se move, desaparece, ataca pelas sombras, ficou assustadora. E o CGI melhorou bastante também. Aliás, preciso elogiar isso. Os efeitos visuais desse filme parecem mais confiantes. Ainda tem momentos exagerados? Tem. Mas agora parece escolha estética, não limitação técnica. O gelo do Sub-Zero tá lindo. O fogo do Scorpion tá absurdo. E o portal entre reinos finalmente parece algo digno de Mortal Kombat. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez seja polêmica. Eu gostei do ritmo bagunçado do filme. Sério. Porque Mortal Kombat nunca foi uma história organizada. É uma franquia onde um ator de Hollywood pode lutar contra um deus do trovão, enquanto um ninja congelante arranca a coluna de alguém. Não existe lógica perfeita aqui. Existe energia. E o filme entende isso. Tem momentos super sérios. E do nada entra uma luta completamente insana. Tem diálogos dramáticos seguidos de uma piada idiota do Kano. E ao invés de quebrar a experiência, isso faz parecer Mortal Kombat de verdade. A entrada do Raiden também tá muito melhor aqui. No primeiro filme eu senti ele meio distante demais. Aqui ele parece mais envolvido emocionalmente. Ainda misterioso, claro. Mas agora dá pra sentir o peso da responsabilidade dele. O cara literalmente sabe que o destino da Terra depende daquele grupo de desajustados. E sinceramente, isso deve ser desesperador. Imagina olhar pro Kano e pensar, essa é nossa esperança. Inclusive, o templo do Raiden ficou lindo visualmente. A direção de arte acertou demais nos detalhes. As estátuas, os símbolos antigos, as tochas, aquela neblina leve, tudo parece místico sem ficar genérico. Parece um lugar antigo de verdade. E aí começam os treinos. E mano, eu amo essas partes, porque parece anime total. Cada personagem tentando desbloquear arcana, descobrindo habilidade, falhando, se irritando. Isso tem muito clima de jornada clássica de luta. E funciona porque cada poder combina com personalidade. O Liu Kang usando fogo parece natural. O Kung Lao controlando o chapéu é ridiculamente estiloso. O Jax transformando força emocional em poder bruto ficou perfeito. Mas o Cole não conseguir despertar o poder dele cria uma tensão boa, porque ele começa a perceber que talvez não seja o herói da profecia que todos esperavam. E isso mexe com ele. Tem uma cena dele sozinho, frustrado, olhando para as próprias mãos. E cara, é simples, mas funciona. Porque pela primeira vez o personagem parece real. Agora, Kung Lao, que presença absurda. Toda vez que ele aparece, parece que o filme ganha confiança. O jeito arrogante dele, as falas secas, o visual impecável. Ele nasceu para esse universo. E as cenas de luta dele, meu amigo, cinema puro. O chapéu girando, cortando o cenário, atravessando o inimigo. Ficou brutal num nível maravilhoso. E eu preciso falar isso. O filme acerta muito melhor as coreografias agora. Dá para entender os golpes. A câmera não fica tremendo igual o liquidificador. Você vê impacto, técnica e brutalidade ao mesmo tempo. E isso é essencial num filme de Mortal Kombat. Porque luta não pode ser só barulho e corte rápido. Tem que parecer duelo. Tem que parecer que aqueles personagens passaram a vida inteira treinando para matar um ao outro.
E quando Shang Tsung finalmente entra em ação de verdade, aí o clima muda completamente. Porque diferente do Sub-Zero, que é violência física, Shang Tsung é ameaça psicológica. O cara fala baixo, quase calmo, mas parece que cada frase vem carregada de veneno. E eu adoro o vilão assim. Ele manipula todo mundo como se estivesse sempre 10 passos na frente. Inclusive, visualmente, ele tá muito mais intimidador aqui. E honestamente, quando ele fala sobre almas, eu fico arrepiado toda vez. Porque Mortal Kombat sempre teve essa vibe sombria escondida embaixo da ação exagerada. E o Shang Tsung representa isso perfeitamente. E quando o filme começa a caminhar para o confronto final, irmão, a tensão sobe muito. A partir dali, o filme entra naquele modo agora ninguém tá seguro. E eu adoro quando Mortal Kombat faz isso. Porque diferente de muito blockbuster moderno que parece ter medo de machucar personagem importante, aqui existe uma sensação constante de perigo. Você sente que qualquer luta pode terminar da pior forma possível, e isso deixa tudo mais intenso. Quando Shang Tsung decide atacar antes mesmo do torneio oficialmente começar, eu pensei, ok, finalmente alguém nesse universo resolveu usar o cérebro. Porque faz total sentido. Se existe uma profecia dizendo que os campeões da Terra vão se unir e impedir Outworld, por que esperar educadamente o campeonato começar? Vai lá e elimina geral antes. E isso dá pro filme uma energia meio desesperada, como se os heróis estivessem sempre atrasados. E o ataque ao templo do Raiden é exatamente o tipo de sequência que eu esperava ver desde o primeiro filme. Caos absoluto, portal abrindo, gente voando, magia explodindo, fatality acontecendo quase no fundo da cena. E o mais legal é que o filme não tenta deixar tudo bonitinho. As lutas são sujas, tem sangue, tem personagem cansando, tem golpe errado. Parece realmente uma guerra entre pessoas com poderes absurdos tentando sobreviver. Agora, vamos falar do momento em que Keno muda de lado. Porque, sinceramente, eu sabia que isso ia acontecer desde o segundo em que ele apareceu pela primeira vez. Keno tem a energia de um cara que venderia a própria mãe por um sanduíche e dinheiro trocado. Só que o filme faz uma coisa inteligente. Ele deixa você gostar do personagem antes da traição. Então, quando ele vira contra o grupo, você fica dividido. Não porque ele era confiável, mas porque ele era divertido pra caramba. E eu acho engraçado como o Keno age como se fosse o ser humano mais esperto do planeta, quando claramente ele toma as decisões mais burras possíveis. O cara literalmente escolhe o lado do apocalipse porque massagearam o ego dele por 5 minutos. Mas quer saber? Funciona totalmente pro personagem. E a luta entre ele e Sonya tem muita química emocional justamente por causa disso. Porque os dois passaram metade do filme se provocando igual dois colegas de trabalho que se odeiam, mas acabam convivendo todo dia. Então, quando finalmente saem na mão de verdade, parece inevitável. Só que antes disso, a sequência do Kung Lao contra a Nitara, meu Deus. Essa cena foi brutal de um jeito quase ofensivo. Eu lembro de estar assistindo e pensar, não, eles não vão fazer isso. E fizeram, sem dó nenhuma. O Fatality ficou absurdo visualmente, mas o mais importante é que finalmente o filme perde o medo de ser Mortal Kombat. Porque o primeiro ainda parecia hesitar em alguns momentos, como se estivesse perguntando, será que o público vai aceitar isso? Aqui não. Aqui eles entenderam que a galera quer exagero. E quer saber? O público tem razão, porque Mortal Kombat sem violência exagerada é igual o filme do Batman sem alguém falando da dor dos pais dele. Tem coisas que fazem parte do DNA. Mas aí vem o momento que realmente muda o clima do filme. A morte do Kung Lao. Cara, que cena pesada. E o pior é que ela funciona porque o filme dá tempo pra você gostar dele antes. Ele não é só o cara do chapéu. Ele vira um dos personagens mais carismáticos da equipe. Tem orgulho, arrogância, humor seco, mas também honra. Então, quando Shang Tsung toma a alma dele daquele jeito cruel, fica um silêncio estranho. Até os personagens parecem sem reação. E eu gostei muito disso, porque a direção não coloca música triste exagerada tentando manipular emoção. Ela só deixa o choque existir.
O Liu Kang olhando para o corpo do primo foi uma das poucas vezes em que eu senti que o universo inteiro daquele filme ficou pesado de verdade. Aliás, Liu Kang. Aqui ele finalmente começa a parecer o protagonista clássico que os fãs conhecem. No primeiro filme, ele estava meio preso ao papel de mentor espiritual simpático. Agora não. Agora ele carrega raiva também. E isso deixa ele mais humano, porque o Liu Kang dos jogos sempre teve essa dualidade. Ele é disciplinado, focado, quase espiritual, mas quando mexem com quem ele ama, ele vira uma máquina de guerra. E a luta dele contra Cabal mostra exatamente isso. Primeiro porque o Cabal tá muito estiloso nesse filme. O design da máscara, a velocidade absurda, aquele jeito debochado de falar, ficou muito fiel ao espírito dos jogos. Toda vez que ele aparecia, parecia personagem saído direto de cutscene. Só que o mais legal é a diferença entre os dois estilos de luta. Cabal é caos total, Liu Kang é precisão. Então a luta vira quase uma dança violenta entre impulsividade e controle. E quando o Liu Kang finalmente usa o fogo de verdade, irmão, aquilo ficou lindo. Sério. Tem um plano específico em que as chamas refletem no rosto dele, enquanto o Cabal gira ao redor em velocidade. Cinema puro. E eu acho importante falar uma coisa que pouca gente comenta. Mortal Kombat funciona melhor quando trata os poderes como extensão emocional dos personagens. Sub-Zero congela porque é frio emocionalmente. Scorpion usa fogo porque é movido por ódio. Liu Kang canaliza disciplina. Jax transforma trauma em força física. Quando o filme entende isso, os poderes deixam de ser só efeito visual aleatório. Eles passam a ter significado. Agora, Sonya finalmente conquistando a marca do dragão. Achei satisfatório demais. Porque o filme constrói essa frustração dela o tempo inteiro. Ela tá cercada de gente especial enquanto continua sendo só humana. E isso vai corroendo ela aos poucos. Então, quando ela derrota Kano, parece uma recompensa emocional legítima. E a primeira vez que ela usa os Energy Rings, cara, eu sorri igual criança. Porque aquilo é muito videogame. E eu digo isso como elogio máximo. Tem um brilho neon absurdo, impacto exagerado, explosão desnecessária. Exatamente como deveria ser. Aliás, uma coisa que eu percebi reassistindo certas cenas é como o filme ama usar cor para diferenciar personagens. O azul congelante do Sub-Zero, o laranja infernal do Scorpion, o verde ácido da Mileena, o dourado místico do Raiden. Tudo ajuda a criar identidade visual forte. E Mortal Kombat precisa disso. Porque é uma franquia construída em cima de personagens icônicos. Você tem que olhar para a silhueta e reconhecer imediatamente quem está entrando. Falando em Mileena, que presença bizarra. Sério, ela parece saída de pesadelo. E eu gostei muito que o filme não tentou embelezar demais a personagem, porque a graça da Mileena é justamente ser desconfortável. Ela é sedutora e assustadora ao mesmo tempo. Tem uma energia imprevisível. Você nunca sente que ela está totalmente no controle. E a luta dela contra Sonya e Cole foi uma bagunça maravilhosa. Sangue voando, portal abrindo, dente aparecendo, caos puro. Agora deixa eu falar do Cole finalmente desbloqueando o arcana dele. Eu sei que teve gente que reclamou, mas sinceramente, eu gostei do conceito, porque o poder dele combina totalmente com o personagem. Ele passou o filme inteiro apanhando emocionalmente e fisicamente, então transformar dor em defesa faz sentido narrativo. A armadura crescendo conforme ele protege a família é meio cafona? Sim, mas Mortal Kombat sempre foi cafona. Tem literalmente um ninja verde invisível lutando contra um policial ciborgue. Não vamos fingir que isso aqui é Shakespeare. E quer saber? Quando o Cole enfrenta o Goro, eu me diverti muito, porque o Goro finalmente parece monstruoso de verdade. No filme anterior eu achei ele meio rápido demais, quase desperdiçado. Aqui não. Aqui cada passo do Goro parece um terremoto. O design tá mais agressivo, mais brutal, mais intimidador. E a luta parece impossível pro Cole no começo, que é exatamente como deveria ser, porque Goro não deveria perder fácil pra ninguém. Mas aí entra uma coisa que eu achei inteligente. O Cole não vence porque é mais forte. Ele vence porque consegue resistir. Porque o poder dele literalmente absorve violência. Então, quanto mais o Goro bate,
mais perigoso o Cole fica. Isso é legal visualmente e funciona emocionalmente. E falando em visual, o Netherrealm continua sendo provavelmente meu cenário favorito desse universo. Toda vez que o Scorpion aparece, parece que o filme entra em outro gênero. Sai fantasia de luta e vira horror sobrenatural. Correntes, fogo, fumaça, almas gritando ao fundo. Tem uma estética infernal muito estilosa. E aí chegamos naquele momento. O momento que todo fã esperava. Scorpion voltando. Irmão! A sala inteira onde eu estava assistindo surtou, porque o filme segura esse retorno da maneira certa. Não joga ele na tela cedo demais. Eles deixam a ameaça do Sub-Zero crescer primeiro, deixam o Cole apanhar, deixam parecer impossível. E então, a kunai atravessa, o sangue cai, o inferno responde. Cara, arrepiei real. E quando o Scorpion surge das chamas falando com aquela voz rouca, acabou. O filme ganhou todo mundo ali. É aquele tipo de cena que não precisa nem ser perfeita tecnicamente. Ela funciona porque carrega anos de nostalgia junto. Todo fã de Mortal Kombat queria ver isso no cinema desde criança. E finalmente aconteceu direito. E o mais doido dessa luta final entre Scorpion e Sub-Zero é que ela parece menos uma batalha física e mais um acerto de contas espiritual que estava preso há séculos. E eu sei que isso soa dramático pra caramba, mas Mortal Kombat funciona justamente quando entra nesse exagero emocional quase operístico. Porque pensa comigo, o Hanzo literalmente morreu consumido por ódio. O Bi-Han atravessou gerações carregando violência nas costas. E agora os dois finalmente estão frente a frente outra vez. Só que num mundo completamente diferente daquele Japão antigo, onde tudo começou. Cara, isso é muito foda. E visualmente a luta é absurda. O contraste do fogo e do gelo continua sendo uma das coisas mais lindas desse universo. Tem um momento específico em que o Scorpion pisa no chão congelado e o gelo começa a evaporar lentamente ao redor dele. Irmão, aquilo parece capa de álbum de metal dos anos 90. Eu amei. E sabe uma coisa que eu gostei muito? O Sub-Zero não vira um vilão burro no final. Isso acontece demais em blockbuster. O personagem passa o filme inteiro sendo ameaçador e de repente vira um idiota só pra perder rápido. Aqui não. O Bi-Han continua perigoso até o último segundo. Ele luta como alguém que realmente acredita que vai vencer. E honestamente, em vários momentos parece mesmo que ele vai. Tem uma parte em que ele congela o sangue no chão enquanto o Cole tenta levantar. E cara, aquilo é cruel num nível absurdo. Porque o Sub-Zero luta usando medo psicológico também. Ele gosta de fazer os outros se sentirem impotentes, e isso diferencia ele de outros vilões de ação genéricos. Ele não quer só matar, ele quer destruir emocionalmente. Aliás, Joe Taslim nasceu para esse papel, não tem como. O jeito que ele se move é assustador, cada golpe parece calculado, e mesmo sem falar muito, o cara passa presença absurda. Tem ator que precisa gritar para parecer ameaçador, ele só precisa olhar. E o Scorpion então? Meu amigo. Quando ele começa a lutar junto do Cole, eu pensei, agora sim esse filme virou Mortal Kombat sem vergonha nenhuma. Porque é quase fanservice puro. Só que fanservice bom. Existe diferença. Fanservice ruim é quando o filme joga referência aleatória esperando aplauso automático. Aqui não. Aqui tudo foi construído emocionalmente antes. Então, quando o Scorpion entrega a kunai pro Cole, ou luta lado a lado com ele, parece merecido. E eu gosto da ideia do Cole funcionar como ligação entre passado e presente. Porque no fundo a história inteira gira em torno de legado, herança, sangue, consequências atravessando gerações. Pode parecer simples, mas funciona. Agora, preciso falar de uma coisa que achei engraçada. O quanto esse filme claramente entende que o público quer fatality. Eles nem fingem mais. Toda luta importante parece construída em direção a algum momento brutal específico. E sinceramente, ainda bem, porque isso faz parte da diversão. Você fica assistindo pensando, ok, como esse cara vai morrer? É quase uma tradição da franquia nesse ponto. E a morte do Sub-Zero? Cara, que final brutal! Sem exagero, eu achei uma das melhores cenas do filme inteiro. O gelo quebrando, fogo subindo, sangue espalhando,
tudo estilizado no limite do absurdo, mas ao mesmo tempo emocional. Porque não é só vitória, é encerramento de um ciclo de ódio. E aí vem um detalhe que eu achei muito bonito. Depois da luta, o Scorpion não fica celebrando igual o herói clássico. Não tem pose triunfante, não tem piadinha. O Hanzo parece cansado, como alguém que finalmente terminou algo que carregou por tempo demais. Isso deu um peso melancólico inesperado para a cena, e honestamente, eu queria mais disso no próximo filme. Porque Mortal Kombat pode ser violento e exagerado sem perder emoção. Uma coisa não exclui a outra. Aliás, falando em próximo filme, a preparação para o torneio de verdade me deixou muito animado. Porque vamos ser sinceros, esse filme inteiro ainda parece o aquecimento antes do caos completo. E eu acho engraçado como Mortal Kombat virou praticamente um universo cinematográfico de porradaria sobrenatural. A diferença é que aqui ninguém tenta fingir profundidade filosófica o tempo inteiro. Eles sabem exatamente o tipo de filme que estão fazendo, e isso é libertador. Tem blockbuster hoje em dia que parece pedir desculpa por existir. Mortal Kombat não. Mortal Kombat olha na sua cara e fala: sim, um ninja acabou de atravessar alguém com uma corrente em chamas. Aproveita. E eu respeito isso demais. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi como o filme melhorou emocionalmente em comparação ao anterior. Não tô dizendo que virou um drama vencedor de Oscar, calma. Mas os personagens agora têm relações mais fortes. O Liu Kang sente a perda do Kung Lao. A Sonya cria respeito pelo Cole. O Jax começa a enxergar os próprios limites. Até o Raiden parece mais humano. Isso ajuda muito porque dá contexto para as lutas. Sem emoção, a ação vira só barulho. E aqui finalmente existe impacto emocional de verdade. O Jax, por exemplo, teve um crescimento que eu não esperava, porque no começo ele tá quebrado física e mentalmente. O cara perdeu os braços tentando proteger os outros. E mesmo depois dos implantes, ele ainda parece inseguro. Só que aí, o filme mostra uma coisa legal. Os braços mecânicos não fazem dele forte. A força já estava nele antes. Pode parecer frase de coach motivacional barato? Pode, mas funciona no contexto do personagem. E as cenas dele usando os braços novos ficaram absurdamente divertidas. Tem uma hora que ele literalmente esmaga um inimigo como se fosse lata de refrigerante. Aquilo é tão exagerado que fica impossível não rir de felicidade. E isso me lembra uma coisa importante. Mortal Kombat sempre teve humor. As pessoas esquecem disso às vezes porque lembram mais do sangue e da violência. Mas os jogos sempre tiveram um senso de absurdo quase cômico. Tem amizade com ninja reptiliano, policial ciborgue, deus do trovão, ator de Hollywood narcisista. Essa franquia é maluca, e o filme finalmente abraça isso sem vergonha. Agora deixa eu falar da fotografia rapidinho porque ninguém comenta o suficiente. Esse filme usa contraste de luz muito bem. As cenas do Outworld têm aquele tom meio doente, esverdeado, quase apodrecido. Já o templo do Raiden é dourado e espiritual. O Netherrealm parece um inferno industrial. E o mundo normal, ironicamente, é o lugar mais sem cor de todos. Isso cria uma sensação interessante de que o sobrenatural é mais vivo do que a realidade. E eu adoro quando o filme de fantasia pensa nesses detalhes. Outra coisa que melhorou muito, o CGI dos poderes. No primeiro filme tinha hora que parecia cutscene de videogame antigo. Aqui tá muito mais integrado. O gelo do Sub-Zero realmente parece pesado. O fogo do Scorpion ilumina cenário de forma natural. Os Energy Rings da Sonya têm impacto físico. Pequenas coisas assim fazem diferença enorme. E falando em impacto, a trilha sonora finalmente entendeu quando usar o tema clássico. Obrigado. Sério. Porque não adianta nada ter a música mais icônica da franquia e tocar ela toda hora sem motivo. Aqui eles seguram. E quando ela entra, meu amigo, arrepia automaticamente. Tem uma cena específica perto do final em que começa aquela batida clássica bem baixinho, enquanto os personagens se preparam para lutar. Cara, impossível não sorrir. É nostalgia usada do jeito certo. Agora, preciso comentar uma coisa que provavelmente vai dividir opiniões. Eu ainda acho que o filme às vezes tenta apresentar personagem demais ao mesmo tempo. Tem hora que parece desfile de lutador entrando para posar dramaticamente.
E para quem não conhece Mortal Kombat, imagino que algumas pessoas devam ficar perdidas. Mas sendo sincero, como fã, eu meio que gosto disso, porque Mortal Kombat tem essa energia caótica mesmo. Você nunca sabe quem vai aparecer. Pode entrar um ninja fumaça do nada, ou um monstro de 4 braços atravessando parede. Essa imprevisibilidade faz parte da graça. E eu acho muito engraçado como a franquia consegue ser completamente ridícula e incrivelmente estilosa ao mesmo tempo. Tipo, imagina explicar isso pra alguém que nunca viu Mortal Kombat. Então, tem um guerreiro infernal lutando contra um mago roubador de almas, enquanto um cara com chapéu assassino gira no fundo. Parece sonho febril, mas funciona, e muito. Agora, preciso falar do final envolvendo Johnny Cage. Quando o filme começa a insinuar a chegada dele, eu já fiquei animado, porque honestamente, Johnny Cage é uma peça essencial de Mortal Kombat. Sem ele falta aquele humor arrogante, aquela energia de celebridade metida a herói. E o mais engraçado é que ele provavelmente vai chegar achando que tudo isso é marketing ou gravação de filme. Consigo visualizar perfeitamente ele tomando soco de um monstro interdimensional e ainda perguntando onde estão as câmeras. E sinceramente, tô muito curioso para ver como vão equilibrar ele com o resto do elenco, porque Johnny Cage pode facilmente roubar a atenção de todo mundo se for bem escrito. Mas se acertarem, meu amigo, o próximo filme pode ficar insano. E sabe o que é mais engraçado olhando para tudo isso agora? O quanto Mortal Kombat 2 parece um filme que finalmente perdeu o medo de ser considerado brega. Porque existe uma diferença enorme entre um filme ser ruim e um filme simplesmente abraçar o exagero. E Mortal Kombat funciona muito melhor quando aceita que foi criado em cima de ninjas sobrenaturais arrancando coluna vertebral no meio de torneio místico. Tem muito blockbuster hoje em dia tentando parecer inteligente o tempo inteiro. Tudo precisa ter piadinha autoconsciente, explicação científica, trauma existencial e metáfora sobre sociedade moderna. Aí chega Mortal Kombat e fala: Mano, olha esse cara soltando fogo pela caveira. E sinceramente, às vezes isso é exatamente o que eu quero ver. Mas o mais impressionante é que, mesmo abraçando o absurdo, o filme consegue criar momentos genuinamente pesados. A morte do Kung Lao continua martelando na cabeça dos personagens depois que acontece. Isso não é apagado 5 minutos depois, igual em filme genérico de ação. O Liu Kang muda depois daquilo. E eu gosto muito dessa escolha porque mostra maturidade sem perder a essência violenta da franquia. Inclusive, eu acho que o Liu Kang acabou sendo um dos personagens que mais cresceram nesse universo cinematográfico. Porque no começo ele parecia quase bonzinho demais. Sabe aquele personagem espiritual que fala calmamente enquanto todo mundo grita? Aqui não. Aqui ele ainda tem equilíbrio, mas agora existe fogo interno também, literalmente. E tem uma cena pequena que eu achei muito boa. Depois da morte do Kung Lao, ele fica sozinho treinando no templo, repetindo movimentos com raiva, quase como se estivesse tentando se punir por não ter conseguido salvar o primo. Não precisa nem de diálogo. O jeito que ele executa os golpes já mostra tudo. É isso que eu queria mais no primeiro filme, momentos silenciosos. Porque quando o filme desacelera, os personagens respiram melhor. Agora, falando em personagem que roubou cena, Sub-Zero continua sendo uma máquina de presença absurda. Sério, toda vez que o Bi-Han aparece, parece que a temperatura do filme cai de verdade. Tem vilão que entra na tela e você sabe imediatamente que alguém vai sofrer. E o mais legal é que ele não precisa ficar falando frases de efeito sem parar. O silêncio dele é ameaçador. A postura, o olhar, o jeito quase cruelmente calmo de andar. Tudo funciona. E isso me lembra uma coisa que achei inteligente. O filme trata os vilões de Outworld quase como forças sobrenaturais inevitáveis. Eles não parecem humanos normais com poderes. Parecem criaturas moldadas por guerra eterna. O Cabal parece viver em adrenalina constante. A Mileena parece um animal preso tentando escapar. O Shang Tsung parece uma entidade antiga disfarçada de homem. E o Sub-Zero parece a própria morte congelada. Cara, isso é muito Mortal Kombat. Aliás, eu acho que muita gente subestima o quanto o visual importa nessa franquia.
Porque Mortal Kombat nasceu praticamente da ideia de personagens extremamente reconhecíveis. E esse filme entende isso muito melhor agora. Cada lutador tem presença própria, cada poder tem identidade visual específica. Você nunca confunde as cenas. Isso é fundamental num filme com tanto personagem. Agora deixa eu falar de uma coisa que me pegou de surpresa. Como o filme trabalha a família. Porque no meio de toda essa pancadaria sobrenatural, a história do Cole ainda gira em torno disso. E normalmente eu torço o nariz quando o blockbuster fica forçando família é tudo, igual comercial de margarina. Só que aqui funciona melhor do que eu esperava. Porque o Cole não quer salvar o mundo por destino heróico. Ele quer salvar quem ama. E sinceramente, isso deixa ele mais humano do que metade dos protagonistas de ação modernos. Tem uma hora que ele olha para a filha depois de apanhar absurdamente e você percebe no rosto dele aquele pensamento clássico de pai desesperado, tipo, eu não posso falhar agora. Pode parecer simples, mas conecta. E eu acho engraçado como muita gente pegou o ranço do Cole simplesmente porque ele não existia nos jogos antigos. Mas honestamente, nesse filme, ele finalmente encontra utilidade narrativa real. Ele funciona como ponte entre passado e presente, entre Scorpion e os novos campeões, entre o público casual e os fãs antigos. Ainda acho que alguns personagens clássicos têm mais carisma? Claro, mas agora pelo menos ele parece pertencer ao universo. E falando em pertencimento, Sonya Blade nasceu para esse caos. Cara, eu adoro personagens que compensam falta de poder sobrenatural com pura determinação psicótica. Porque enquanto todo mundo tá aprendendo magia ancestral, ela resolve problema na base do soco e da raiva acumulada. E a química dela com o Jax continua excelente. Parece amizade construída em anos de missão militar ferrada. Existe confiança ali, sem precisar ficar verbalizando o tempo inteiro. Inclusive, uma coisa que gostei muito foi o filme não transformar o Jax num personagem coitadinho, depois que ele perde os braços. Isso teria sido muito fácil, mas ao invés disso, ele continua sendo um cara durão, tentando se adaptar ao trauma. E quando os braços mecânicos evoluem junto da força emocional dele, cara, ficou muito videogame, no melhor sentido possível. Tem uma cena em que ele literalmente segura um golpe impossível no puro ódio, e os braços começam a brilhar com mais potência. Irmão, aquilo parece Fatality desbloqueando no meio da luta. Eu vibrei igual criança vendo o desenho depois da escola. Agora, preciso comentar uma coisa meio aleatória. O quanto o filme ama a fumaça. Tem fumaça em toda a cena. Portal abre? Fumaça. Scorpion aparece? Fumaça. Sub-Zero entra? Fumaça congelada. Shang Tsung respira? Provavelmente sai fumaça também. Mas sabe o pior? Funciona. Porque cria uma estética quase teatral. Parece que os personagens estão entrando numa arena sobrenatural o tempo inteiro. E Mortal Kombat precisa dessa teatralidade. Essa franquia nunca foi minimalista. Nunca. Ela é exagero puro. E quando o filme entende isso, tudo fica mais divertido. Agora vamos falar do Raiden, porque eu finalmente comecei a gostar dessa versão dele aqui. No primeiro filme eu senti ele estranho, quase distante demais. Parecia um professor cansado dando aula para a turma bagunceira. Aqui ele continua misterioso, mas demonstra mais emoção. Dá para sentir a pressão em cima dele. O cara literalmente sabe que se perderem mais uma vez, acabou. A Terra vira propriedade de Outworld. Imagina o peso psicológico disso. E eu gosto muito da ideia do Raiden como alguém poderoso, mas limitado por regras antigas. Porque isso impede ele de simplesmente resolver tudo sozinho. Tem uma tensão interessante em ver um deus frustrado por não poder interferir diretamente o tempo inteiro. Inclusive, visualmente ele ficou melhor também. As cenas com trovão finalmente têm impacto. E a iluminação azul nas lutas ficou linda. Agora, uma coisa que me deixou feliz mesmo foi perceber que o filme começou a confiar mais nas coreografias de luta. Tem blockbuster moderno que esconde tudo com corte rápido, porque os atores claramente não sabem lutar. Aqui não. Dá pra ver movimento, dá pra entender espaço. Tem sequência longa de golpe acontecendo sem a câmera parecer uma pessoa tropeçando. E isso faz diferença absurda, principalmente num universo baseado em combate.
A luta entre Scorpion e Sub-Zero, por exemplo, tem momentos quase de filme samurai, misturados com brutalidade de videogame. E essa combinação ficou perfeita. Tem espada, tem corrente, tem gelo explodindo, tem fogo atravessando o cenário. Tudo isso sem virar bagunça visual incompreensível. E cara, quando o Scorpion fala "Get over here", acabou. Cinema venceu naquele instante, porque o filme entende exatamente quando usar fanservice. Eles não jogam referência clássica a cada 2 minutos. Eles esperam o momento certo. E aí funciona absurdamente bem. Aliás, eu tava pensando nisso outro dia. Mortal Kombat talvez seja uma das poucas franquias onde frases ridículas ficam automaticamente épicas. Imagina qualquer outro filme alguém puxando um inimigo com corrente em chamas e gritando: "Vem aqui!" Provavelmente seria vergonhoso. Aqui não. Aqui é arte. Agora, vamos falar rapidinho do Shang Tsung, porque eu acho ele perigosamente subestimado nesse filme. Todo mundo sai falando do Scorpion, do Sub-Zero, do Johnny Cage chegando. Mas o Shang Tsung é o coração sombrio desse universo. Porque enquanto os outros lutam por honra, vingança ou sobrevivência, ele joga xadrez. O cara manipula, observa, espera. E quando age, destrói emocionalmente. A cena dele roubando a alma do Kung Lao continua sendo uma das mais perturbadoras, justamente porque parece cruel num nível pessoal. Não é só matar, é apagar alguém da existência. Isso é assustador. E eu espero muito que os próximos filmes aprofundem mais essa ameaça espiritual do universo Mortal Kombat. Porque além da violência física, existe um horror sobrenatural muito interessante ali. Almas presas, Netherrealm, profecias, deuses antigos. Tem potencial para ficar gigante. Tem uma coisa que eu fiquei pensando depois que terminei Mortal Kombat 2. E talvez seja exatamente por isso que esse filme funciona melhor do que muita adaptação de videogame por aí. Ele entende que personagem icônico vale mais do que realismo. E parece óbvio falando assim, mas Hollywood erra isso o tempo todo. Os caras pegam franquia maluca de videogame e tentam transformar tudo em drama cinza, pé no chão, sem personalidade. Aí chega Mortal Kombat e simplesmente aceita que um homem pode controlar gelo enquanto o outro volta do inferno com uma lança presa numa corrente. E ao invés de fugir disso, o filme usa isso como força. E sinceramente, dá pra sentir a confiança aumentando cena após cena, principalmente depois que o Scorpion reaparece. Porque dali pra frente, o filme basicamente fala: "Ok, vocês querem insanidade? Então segura." E eu adorei isso. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente foi como eles trataram o legado do Hanzo Hasashi, sem transformar ele num santo perfeito. Isso teria sido muito fácil, fazer ele virar aquele herói trágico totalmente puro e honrado. Mas não. O filme deixa claro que o Scorpion também é consumido pelo ódio. E isso deixa tudo mais interessante, porque quando ele volta do Netherrealm, não parece um salvador clássico descendo dos céus. Parece uma alma torturada tentando terminar algo que destruiu ele por dentro durante séculos. Cara, isso é pesado. E visualmente, o filme vende muito bem essa ideia. As cenas do Scorpion têm uma atmosfera completamente diferente. O fogo dele não parece heróico, parece infernal mesmo. Tem fumaça, sombra, corrente queimando, sangue evaporando, tudo parece amaldiçoado. E honestamente, eu quero muito que continuem explorando isso nos próximos filmes. Porque o Scorpion funciona melhor quando existe tragédia junto da brutalidade. Agora, vamos falar do Bi-Han mais um pouco, porque eu acho que esse filme fez uma coisa muito importante. Transformou ele em algo maior do que apenas o rival gelado. Tem uma presença quase mitológica no personagem agora. Você sente que histórias são contadas sobre ele. O jeito como os outros personagens reagem ao nome Sub-Zero já entrega isso. Parece que o cara virou uma lenda de terror entre os campeões. E isso deixa a rivalidade dele com o Scorpion muito mais pesada. Não é só bem contra mal. São duas forças destruídas pela violência tentando se aniquilar. E o mais legal é que o filme nunca tenta justificar completamente nenhum dos lados. Claro que o Hanzo sofreu absurdamente, mas o próprio Scorpion virou uma criatura movida por vingança. Existe algo assustador nele também.
Aliás, a cena em que ele atravessa o fogo lentamente enquanto o Sub-Zero congela o cenário inteiro, meu amigo, aquilo é wallpaper de fã imediatamente. E eu preciso elogiar uma coisa aqui. A direção visual finalmente entendeu como enquadrar os personagens igual os jogos fazem. Tem várias cenas que parecem pose clássica antes de round começar. Os caras literalmente usam composição de imagem igual tela de versos. E isso é muito legal para quem cresceu jogando. Inclusive, teve um momento específico que me fez rir sozinho no cinema, porque parecia a introdução de luta do Mortal Kombat 11. Os personagens parados, trocando provocação enquanto o cenário explode atrás deles. Totalmente exagerado, mas perfeito. Agora, deixa eu falar do Cole de novo, porque eu mudei bastante de opinião sobre ele nesse filme. No primeiro, eu realmente senti ele meio deslocado. Aqui não. Aqui ele finalmente entende o tamanho da responsabilidade que carrega. E o mais importante, ele para de tentar ser o escolhido perfeito. Isso melhora muito o personagem, porque o Cole funciona melhor como alguém inseguro tentando sobreviver entre lendas. Ele não tem o carisma natural do Johnny Cage, nem a disciplina do Liu Kang, nem o trauma monstruoso do Scorpion. Ele é só um cara tentando proteger a família no meio de uma guerra sobrenatural. E isso conecta. Tem uma cena pequena em que ele simplesmente senta depois de uma luta completamente destruído, olhando para as mãos tremendo de cansaço, e cara, finalmente parece um ser humano real. Eu gosto quando o filme de ação deixa os personagens cansarem, porque às vezes blockbuster moderno parece videogame no pior sentido possível. Os caras apanham por 2 horas e continuam correndo como se tivessem dormido 8 horas e tomado energético. Aqui não. O pessoal sangra, respira pesado, fica traumatizado, e isso deixa tudo mais intenso. Agora, preciso falar da Mileena porque ela ficou muito mais assustadora do que eu esperava, principalmente por causa da energia imprevisível dela. Tem vilão que ameaça falando, ela ameaça existindo, o jeito torto de sorrir, a movimentação quase animal, a forma como ela parece brincar com violência. Tudo nela passa desconforto. E eu gostei muito que o filme não tentou suavizar o visual grotesco da personagem, porque a graça da Mileena sempre foi justamente essa mistura estranha entre sensualidade e horror. Ela parece uma criatura tentando imitar a humanidade, e isso é perturbador pra caramba. Aliás, Outworld no geral ficou muito mais interessante visualmente agora. No primeiro filme eu senti que o reino parecia meio vazio às vezes. Aqui não. Agora existe textura naquele universo. Poeira, fogo, arquitetura antiga, estátuas gigantes, criaturas passando ao fundo. Finalmente parece um lugar real. Um lugar horrível, mas real. E eu adoro como o filme cria essa sensação constante de decadência. Tudo em Outworld parece quebrado, queimado, corrompido pela guerra. Dá para acreditar que aquele reino conquistou dezenas de mundos ao longo do tempo. Agora, vamos falar de uma coisa que me pegou completamente desprevenido. Como a trilha sonora ficou melhor. Sério, porque não é só o tema clássico. O filme inteiro parece mais confiante musicalmente. Tem batida eletrônica misturada com instrumento oriental, coral sombrio nas cenas do Shang Tsung, guitarra pesada nas lutas. Parece videogame dos anos 90 encontrando blockbuster moderno. E isso combina perfeitamente com Mortal Kombat. Tem uma sequência de luta específica envolvendo Liu Kang em que a música cresce junto do fogo aumentando. Cara, aquilo ficou estiloso num nível absurdo. Aliás, Liu Kang usando os poderes aqui finalmente parece o campeão lendário que os fãs conhecem. No primeiro ele ainda estava meio monge simpático. Agora não. Agora quando ele luta, você entende por que esse cara é considerado esperança da Terra. Os golpes dele têm elegância, precisão, raiva controlada. E o dragão de fogo? Finalmente ficou incrível visualmente. Obrigado. Porque aquilo precisava parecer grandioso. Agora, uma coisa que eu percebi reassistindo algumas cenas, o filme é muito melhor quando desacelera depois da violência. Isso é importante, porque se tudo é gritaria e explosão o tempo inteiro, nada tem peso. Então, quando o filme para alguns minutos para os personagens processarem perda, medo ou dúvida, a ação seguinte fica mais forte. A conversa do Liu Kang sobre destino, por exemplo,
poderia facilmente soar cafona, mas funciona porque vem depois de momentos traumáticos reais. E Mortal Kombat precisa disso. Precisa de contraste. Precisa de silêncio antes do caos. Agora, vou falar uma coisa talvez meio polêmica. Eu gosto que o filme não tenta explicar demais os poderes. Sério. Hoje em dia parece que todo blockbuster quer transformar magia em aula de física quântica. Ah, porque a energia dimensional vibra na frequência molecular. Irmão, não. O cara solta raio porque é o Raiden. Pronto, acabou. E Mortal Kombat funciona muito melhor assim. Como uma fantasia brutal cheia de regras antigas, profecias e poderes místicos sem necessidade de tutorial científico. Isso deixa o universo mais lendário, mais misterioso e, sinceramente, muito mais divertido. Agora, o Kano. Cara, esse homem é um desastre ambulante, mas um desastre maravilhoso. Toda vez que ele aparece, o filme ganha energia caótica instantaneamente. E eu adoro que ninguém confia nele nem por um segundo. Até quando ele ajuda, parece que tá planejando roubar alguém depois. E o melhor é que o próprio Kano parece orgulhoso disso. Ele é o tipo de personagem que entraria no inferno, venderia informação para os demônios e ainda tentaria cobrar comissão. E mesmo depois da traição, eu ainda me diverti com ele. Inclusive, a luta final contra a Sonya ficou muito melhor emocionalmente, justamente porque eles passaram o filme inteiro trocando provocação. Então, quando finalmente explode violência real entre os dois, parece inevitável. E a Sonya derrotando ele para conquistar a marca do dragão foi uma escolha ótima, porque simbolicamente funciona demais. Ela literalmente conquista o lugar dela na marra, sem profecia, sem destino, sem linhagem antiga, só sobrevivendo. E depois de tudo isso, o que mais me pega em Mortal Kombat 2 é como o filme começa a construir uma sensação estranha de calmaria que não é calma. Sabe quando você joga videogame e termina uma fase difícil, mas a música ainda tá meio tensa, como se o próximo boss estivesse escondido atrás da parede? É exatamente essa vibe. Porque mesmo depois das grandes mortes, das traições e da destruição no templo do Raiden, o filme não relaxa de verdade. Ele só muda o tipo de tensão. Agora não é mais sobrevivência imediata. Agora é preparação para a guerra total. E isso muda completamente o ritmo. Eu gosto muito dessa transição, porque o filme não tenta fingir que os personagens vão ter tempo de curar trauma em paz. Não vai ter terapia. Não vai ter pausa emocional longa. É tipo, vocês perderam alguém importante? Ótimo! Aqui está outra ameaça maior ainda chegando. E isso é bem Mortal Kombat, de um jeito meio cruel até. Agora, uma coisa que eu preciso falar é como o Cole finalmente começa a assumir um papel mais ativo depois do arco dele com o Scorpion. Porque antes ele parecia sempre meio reativo, alguém sendo puxado pela história. Agora não. Agora ele começa a entender que, goste ou não, ele é parte central desse conflito. E isso muda o comportamento dele. Tem uma cena em que ele discute com o Raiden sobre estratégia e destino. E pela primeira vez, ele não parece um peão escolhido. Ele parece alguém tentando entender o tabuleiro inteiro. E isso é um salto importante para o personagem. Agora ele não tá só sobrevivendo, ele tá pensando. E em Mortal Kombat, isso já é meio caminho andado para não morrer em 5 minutos. Agora deixa eu falar do Sub-Zero de novo, porque, sinceramente, esse filme faz um trabalho muito bom em manter ele relevante mesmo depois de grandes derrotas. Porque o Bi-Han não vira só o vilão derrotado da vez. Existe uma sensação de que a presença dele ainda assombra tudo. O legado de violência dele não desaparece só porque ele perdeu uma luta. E isso é importante, porque em Outworld ninguém simplesmente some. Tudo deixa consequência. E eu gosto muito disso. Inclusive, o jeito como os personagens começam a reagir ao Sub-Zero, mesmo quando ele não tá em cena, é muito bom. Parece que ele virou uma espécie de mito de terror dentro daquele universo. Tipo história que soldados contam para assustar recruta. E isso deixa o retorno dele, quando acontece, ainda mais pesado. Agora, preciso falar do Liu Kang, porque ele tá entrando num ponto muito interessante do arco dele. Ele começa a perceber que ser o escolhido não é exatamente um privilégio.
É uma responsabilidade que cobra preço emocional constante. Tem uma fala dele sobre equilíbrio que poderia facilmente virar clichê, mas aqui funciona porque vem depois de perdas reais. Ele não está falando de filosofia vazia, ele está falando de experiência. E isso muda tudo, porque agora ele não parece só um lutador. Ele parece alguém carregando uma crença que está sendo testada o tempo inteiro. E quando ele usa fogo em combate depois disso, não parece só poder, parece decisão. Isso é o tipo de detalhe que eleva filme de ação. Agora, falando de ação mesmo, o filme começa a brincar mais com equipes improvisadas em combate. E isso é uma das partes mais divertidas, porque Mortal Kombat nunca foi sobre equilíbrio perfeito de times. É sempre caos. Então, ver personagens sendo jogados em situações onde eles precisam improvisar juntos funciona muito bem. Tem uma luta em que Liu Kang, Jax e Sonya acabam lutando em sincronia sem planejamento nenhum, só na base da sobrevivência. E aquilo tem uma energia meio ninguém sabe o que está fazendo, mas está funcionando. E isso é perfeito, porque combina com o espírito da franquia. Agora deixa eu falar do Raiden, porque aqui ele começa a mostrar um lado mais impaciente. Ele não é mais só o guardião distante. Dá pra ver que ele tá cansado de perder, cansado de regras, cansado de ver humanos sendo esmagados por forças de Outworld, enquanto ele precisa manter equilíbrio cósmico. E isso cria uma tensão interessante, porque você começa a sentir que até o Raiden pode quebrar regras se a situação ficar pior. E isso abre possibilidades enormes para o futuro. Porque quando um deus começa a duvidar das próprias limitações, o universo inteiro fica instável. Agora, vamos falar da Mileena mais uma vez, porque ela ganha um espaço maior nesse trecho do filme. E eu gosto disso. Porque ela não é só uma lutadora aleatória. Ela parece uma resposta viva ao caos de Outworld. Tudo nela é instável. O comportamento, o corpo, a forma como ela luta. Tem uma energia quase trágica ali também. Não é só a vilã monstruosa. É alguém que claramente foi moldada por algo errado. E isso deixa ela mais interessante do que só uma ameaça visual. E a luta dela com a Sonya continua sendo uma das coisas mais brutais do filme. Porque Sonya representa controle e disciplina. Mileena representa instinto e desordem. E quando as duas colidem, parece que o filme inteiro perde estabilidade por alguns minutos. Agora, preciso falar de uma coisa que talvez seja meio pessoal. Esse filme me lembrou muito a sensação de jogar Mortal Kombat pela primeira vez sem entender nada. Você não sabe quem é quem, não sabe qual poder faz o quê. Só sabe que se você apertar botão errado, alguém vai explodir. E o filme captura isso muito bem. Existe uma sensação de descoberta constante. Sempre tem personagem novo entrando, sempre tem habilidade nova sendo revelada, sempre tem regra sendo quebrada. E isso mantém tudo vivo. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi como o filme não tenta explicar demais o Netherrealm. Ele continua sendo esse lugar meio incompreensível, caótico, quase religioso em termos visuais. Tem fogo, tem almas, tem correntes, tem figuras ao fundo, mas nada é totalmente explicado. E isso é bom, porque algumas coisas precisam continuar sendo misteriosas. Se você explica demais o inferno, ele perde impacto. E Mortal Kombat entende isso. Agora, o Kano continua sendo basicamente um agente do caos narrativo. Mas aqui ele começa a mostrar algo interessante. Ele não é leal nem ao Outworld de verdade. Ele é leal a ele mesmo. E isso cria uma imprevisibilidade constante, porque você nunca sabe se ele vai ajudar, atrapalhar ou simplesmente fugir no meio da luta, porque viu oportunidade de ganhar algo. E honestamente, esse tipo de personagem é ouro em filmes assim, porque ele mantém o espectador em dúvida. Agora, a construção para o torneio final começa a ficar mais clara nesse ponto do filme, e isso muda o clima, porque até agora tudo parecia pré-história do caos. Agora parece que o caos real está chegando, e isso deixa as cenas mais tensas, porque cada luta agora parece teste real de sobrevivência, não mais treino. E eu gosto disso porque o filme não tenta alongar demais a preparação. Ele entende que o público quer ver o torneio, não reunião estratégica eterna. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar de novo é como o filme usa silêncio.
Tem momentos em que você só escuta respiração, vento, metal batendo, e isso deixa a violência seguinte muito mais impactante. Porque quando o som volta, ele volta forte. E isso cria ritmo. E ritmo é tudo em filme de luta. Agora, no meio disso tudo, começa a surgir uma sensação estranha de que ninguém está realmente seguro. Nem os protagonistas, nem os vilões. Todo mundo parece descartável dentro do torneio que está se aproximando. E isso é exatamente o que Mortal Kombat precisa, porque sem risco real não existe tensão. E aqui, o risco finalmente começa a parecer verdadeiro de novo. E é justamente quando essa sensação de ninguém tá seguro começa a dominar tudo em Mortal Kombat 2 que o filme muda de verdade a energia dele. Porque até aqui a gente estava vendo reconstrução, consequência, personagens tentando entender o que sobrou depois do caos. Agora não. Agora começa aquela fase em que todo mundo percebe que o próximo passo não é mais preparação, é sobrevivência pura. E eu gosto muito dessa virada, porque ela não é anunciada com discurso bonito, nem música épica forçada. Ela simplesmente acontece. O clima fica mais pesado, as conversas ficam mais curtas, os olhares ficam mais longos. E você sente que o roteiro para de explicar mundo e começa a dizer: beleza, agora é jogo sério. Tem uma cena específica que eu achei muito forte, mesmo sendo simples. Os personagens reunidos depois das perdas recentes, sem aquela vibe de reunião heróica clássica. Não tem aquele momento inspirador de vamos vencer juntos. É mais um silêncio desconfortável, como se todo mundo estivesse contando mentalmente quantos ainda estão vivos. E isso é Mortal Kombat, quando funciona no melhor nível possível. Não é só sobre luta, é sobre desgaste. Agora, o Cole começa a ficar num ponto interessante aqui, porque ele para de ser só o cara que descobriu o poder dele e começa a virar alguém que entende o custo de liderar algo maior do que ele mesmo. E isso muda a postura dele. Dá pra ver que ele já não entra mais em combate só tentando sobreviver. Ele entra tentando proteger o grupo inteiro. E isso, dentro desse universo, é quase uma sentença de morte antecipada, porque ninguém ali está realmente preparado para carregar esse tipo de responsabilidade sozinho. Mas ele tenta mesmo assim, e isso é importante. Agora, falando de combate de novo, porque sim, esse filme sabe exatamente onde ele brilha. As lutas começam a ficar mais cirúrgicas. Não é mais bagunça de todo mundo contra todo mundo. Agora você sente que cada encontro tem propósito dentro do tabuleiro do Shang Tsung, e isso deixa tudo mais tenso, porque não é mais caos aleatório, é estratégia de guerra. E quando o filme entra nessa fase, até as lutas pequenas parecem importantes. Tem um confronto rápido envolvendo Liu Kang que eu gostei muito porque ele finalmente começa a lutar de um jeito mais confiante. Não é mais só reação, ele começa a ditar ritmo, e isso muda completamente a presença dele em cena. O fogo dele deixa de parecer só ataque, começa a parecer linguagem, tipo ele conversando com o inimigo através da destruição. E isso é muito Mortal Kombat quando acerta. Agora, o Raiden aqui começa a ficar ainda mais interessante, porque ele claramente está perdendo o controle da situação de uma forma que ele não admite totalmente. E isso cria uma tensão silenciosa muito boa, porque você percebe que o Guardião da Terra não tem resposta para tudo, ele só tem limites. E o filme começa a brincar com essa ideia de forma sutil. Até deuses estão sendo pressionados por Outworld, e isso aumenta a sensação de escala da ameaça. Agora, um ponto que eu preciso comentar é como o Shang Tsung continua sendo o tipo de vilão que nunca precisa gritar para dominar cena. Ele fala baixo, quase calmo, mas cada frase parece calculada para desmontar emocionalmente quem está ouvindo. E o mais perigoso é que ele não só quer vencer fisicamente, ele quer quebrar confiança. Ele quer fazer os heróis começarem a duvidar uns dos outros. E isso é mais mortal do que qualquer poder elemental. Tem uma cena dele observando os campeões da Terra de longe que é quase desconfortável, porque parece que ele já está escolhendo quem vai cair primeiro, como se fosse inevitável. E isso me lembra muito o vilão clássico de Mortal Kombat nos jogos. Aquele tipo que não luta só para ganhar, mas para humilhar a ideia de resistência. Agora, a Mileena começa a ganhar um espaço emocional mais estranho aqui.
Porque mesmo sendo apresentada como ameaça, o filme deixa escapar pequenos momentos onde você percebe que ela também é produto de Outworld. Nada ali é natural. Tudo foi deformado, construído ou corrompido. E isso dá uma camada meio trágica para a personagem, mesmo quando ela está literalmente rasgando alguém no meio. E isso é algo que esse filme faz melhor do que o anterior. Ele não deixa os vilões só malvados divertidos. Ele mostra que aquele mundo inteiro é uma máquina de deformação de tudo que toca. Agora, falando de Jax e Sonya juntos em combate, essa dupla continua sendo uma das coisas mais consistentes do filme, porque não depende de magia para funcionar. É pura química de campo de batalha. Eles se entendem no caos. Um cobre o erro do outro. E isso deixa as cenas deles muito mais pé no chão, dentro de um universo completamente absurdo. E eu acho isso inteligente, porque ajuda o público a manter um ponto de ancoragem emocional. Agora, uma coisa que começa a ficar mais evidente nessa parte do filme é que o torneio não é mais só evento futuro. Ele está praticamente respirando em cima dos personagens. É como se tudo que eles fizerem agora fosse apenas preparação inevitável para algo muito maior. E isso cria um tipo de ansiedade narrativa muito bom, porque você sabe que qualquer vitória agora pode ser temporária. Nada é definitivo ainda. Agora, o Cole começa a ter alguns dos momentos mais interessantes dele aqui, justamente porque ele começa a falhar de novo em situações diferentes. E isso é bom, porque evita aquela armadilha de personagem que desbloqueia poder e vira invencível instantaneamente. Ele ainda erra, ainda hesita, ainda toma decisões ruins. Só que agora essas falhas têm consequência maior, porque ele não está mais lutando sozinho, ele está carregando outro junto. E isso pesa. Agora, uma coisa que eu gostei bastante foi como o filme começa a usar mais o espaço ao redor nas lutas. Não é só arena vazia, tem ambiente interativo, pilares quebrando, terra reagindo, energia afetando o cenário. Isso deixa tudo mais dinâmico sem precisar virar câmera caótica. E isso é difícil de acertar em filme de ação. Agora, chegando no ponto mais importante dessa parte da história, você começa a sentir que o Shang Tsung já não está só jogando o jogo, ele está montando o jogo inteiro. E isso muda completamente a sensação de perigo, porque antes parecia uma guerra entre dois lados, agora parece uma armadilha gigante sendo fechada aos poucos. E os campeões da Terra estão dentro dela sem perceber exatamente o tamanho. E isso é muito mais assustador. Agora, o filme ainda segura certas revelações maiores, mas você começa a perceber pequenas pistas de que o torneio final não vai ser só quem luta melhor. Vai ser também quem consegue sobreviver psicologicamente até lá. E nesse ponto, Mortal Kombat deixa de ser só filme de luta e vira quase um teste de sanidade coletiva. Porque todo mundo ali está sendo empurrado além do limite. E quando o filme chega perto do fim desse trecho, você já não está mais assistindo esperando quem vai vencer. Você está assistindo tentando adivinhar quem ainda vai estar de pé quando tudo realmente começar. E é exatamente nesse clima de quem ainda vai estar de pé quando tudo começar que Mortal Kombat 2 entra numa das fases mais interessantes dele, porque o filme para de parecer só uma sequência de eventos e começa a parecer um jogo mental entre sobreviventes. E isso muda tudo, porque até aqui a gente estava acompanhando treinamento, perdas, traições e construção de alianças. Agora não. Agora começa aquela sensação de que todo mundo já escolheu um lado, mas ninguém sabe ainda se fez a escolha certa. E o mais estranho é que o filme não grita isso pra você, ele deixa você perceber. Tem um silêncio diferente nas cenas, um desconforto constante, e isso é muito eficaz. Agora, uma coisa que começa a ficar mais forte é como o Cole entra num estado mental diferente depois de tudo o que aconteceu até agora. Ele não tá mais naquela vibe de descobrir quem ele é. Ele já sabe que faz parte de algo maior. O problema é que agora ele começa a entender o peso disso. E isso muda o jeito dele lutar. Antes ele reagia, agora ele pensa. E pensar em Mortal Kombat às vezes é um luxo perigoso, porque esse universo pune hesitação. Tem uma cena em que ele segura um ataque e você percebe que ele demora meio segundo a mais do que deveria para decidir o próximo movimento.
e esse meio segundo quase custa tudo. E isso deixa claro que o poder dele não resolve tudo automaticamente. Ele ainda precisa aprender a existir dentro daquele caos. Agora, falando de caos, o Shang Tsung continua sendo aquele tipo de vilão que parece sempre estar vendo o tabuleiro inteiro enquanto todo mundo joga peças individuais. E isso é assustador, porque você percebe que ele não entra em combate esperando vencer cada luta. Ele entra esperando que o plano geral já esteja funcionando. E isso cria uma sensação de inevitabilidade muito forte. Tipo, não importa o que os heróis façam, ele já calculou uma resposta. E isso deixa qualquer vitória temporária com gosto estranho. Agora, uma coisa que eu achei muito boa nessa parte do filme é como os campeões da Terra começam a se desgastar emocionalmente entre si. Não é briga exagerada. Não é time se desfaz porque sim. É desgaste real, perda acumulada, desconfiança silenciosa. Cada derrota começa a pesar no comportamento dos outros. E isso é muito mais realista do que aquele típico "somos uma equipe perfeita apesar de tudo". Aqui não. Aqui ninguém tá bem. E isso deixa as interações mais pesadas. Agora, o Liu Kang começa a assumir um papel quase involuntário de liderança emocional. Não porque ele quer, mas porque ele é um dos poucos que ainda parece relativamente centrado. E isso é interessante porque ele também está claramente sendo afetado pelas perdas, só que ele processa diferente. Ele internaliza e transforma isso em disciplina. Tem uma cena dele treinando sozinho de novo que mostra isso muito bem. Não é mais treinamento de evolução, é quase ritual. Ele está tentando manter controle sobre algo que claramente está escorregando. E isso dá profundidade para ele sem precisar de discurso longo. Agora, preciso falar de uma coisa que o filme faz muito bem aqui. Ele começa a mostrar que os vilões também têm hierarquia quebrada. Não é um bloco uniforme de maldade. Existe tensão entre eles. Existe ambição individual. Existe medo também. E isso fica claro principalmente quando o Shang Tsung interage com seus próprios aliados de forma cada vez mais controladora. Não parece mais liderança, parece contenção, como se ele tivesse que manter tudo sob pressão constante para não desmoronar. E isso é um detalhe ótimo, porque mostra que até Outworld não é perfeito. É só mais eficiente na crueldade. Agora, Mileena continua sendo uma presença instável que deixa qualquer cena imprevisível. E o mais interessante é que o filme não tenta transformar ela em personagem explicadinha. Ela continua sendo meio caótica, meio trágica, meio monstruosa. E isso é o que torna ela interessante, porque você nunca sabe exatamente o que esperar. Ela pode lutar, pode recuar, pode simplesmente explodir a situação por impulso. E isso deixa qualquer sequência com ela mais tensa. Agora, uma coisa que começa a ficar muito evidente nesse ponto do filme é como o Raiden parece cada vez mais limitado pela própria estrutura que ele representa. Ele não é fraco, mas ele está preso. Preso por regras antigas, por equilíbrio cósmico, por limites que talvez não façam mais sentido nesse nível de guerra. E isso cria uma tensão muito boa, porque você começa a sentir que até ele pode estar perto de quebrar essas regras. E quando deuses começam a considerar quebrar regras, normalmente é porque o sistema inteiro já está rachando. Agora, Jax e Sonya continuam sendo o lado mais humano dessa história toda. E isso é importante porque eles funcionam como âncora emocional. Enquanto todo mundo está envolvido em profecia, magia e reinos interdimensionais, eles ainda estão ali pensando em sobrevivência prática, estratégia, tempo, posição. E isso ajuda o público a não se perder completamente no caos. Agora, uma coisa que eu gostei bastante é como o filme começa a preparar mentalmente o público para o torneio de verdade. Não com anúncio, mas com sensação. Você sente que tudo o que está acontecendo agora já é pré-jogo, como se as regras já estivessem mudando lentamente sem ninguém perceber. E isso é muito eficaz, porque cria expectativa sem precisar interromper a narrativa para explicar: agora vai começar o torneio. Agora. O Cole começa a ter um arco interessante aqui, porque ele finalmente aceita que não vai ter resposta perfeita para tudo. E isso tira um peso enorme dele. Ele para de tentar ser o protagonista ideal.
e começa a agir mais como alguém tentando evitar colapso total, e isso deixa ele mais funcional dentro do grupo. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem nessa parte é usar pausas curtas entre cenas de ação para mostrar impacto emocional, sem transformar o filme em drama lento. Não tem monólogo longo, não tem explicação exagerada, só pequenas interações, olhares, frases curtas. E isso funciona muito melhor dentro desse universo. Agora, o clima geral começa a ficar mais próximo de antes da tempestade final. E isso é exatamente o que deveria estar acontecendo nesse ponto da história. Porque o filme não quer que você relaxe, ele quer que você espere, e espere desconfortável. E quando você percebe isso, você entende que o verdadeiro torneio ainda nem começou de verdade. E é aqui que Mortal Kombat 2 começa a fazer uma coisa muito interessante. Ele para de parecer só uma história sobre preparação para o torneio e começa a parecer uma contagem regressiva emocional. Tipo, não é mais sobre treinar mais forte ou encontrar aliados novos. É sobre quanto tempo cada personagem ainda aguenta antes de quebrar por dentro. E isso muda completamente a experiência de assistir, porque você não tá mais só esperando luta, você tá esperando colapso. E o filme sabe disso, mas não fica te explicando. Ele deixa isso escorrer pelas cenas. Tem uma sensação constante de desgaste. Até as falas ficam mais curtas, as pausas ficam mais pesadas. E isso é muito bem construído. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte é como o Cole começa a perder aquela insegurança inicial e entra num estado meio estranho de aceitação forçada. Não é confiança ainda, não é evolução completa. É tipo alguém que parou de lutar contra a própria situação porque entendeu que não tem saída fácil. E isso muda o jeito dele interagir com o grupo, falhando, se irritando. Isso tem muito clima de jornada clássica de luta. E funciona porque cada poder combina com personalidade. O Liu Kang usando fogo parece natural. O Kung Lao controlando o chapéu é ridiculamente estiloso. O Jax transformando força emocional em poder bruto ficou perfeito. Mas o Cole não conseguir despertar o poder dele cria uma tensão boa, porque ele começa a perceber que talvez não seja o herói da profecia que todos esperavam. E isso mexe com ele. Tem uma cena dele sozinho, frustrado, olhando para as próprias mãos. E cara, é simples, mas funciona. Porque pela primeira vez o personagem parece real. Agora, Kung Lao, que presença absurda. Toda vez que ele aparece, parece que o filme ganha confiança. O jeito arrogante dele, as falas secas, o visual impecável. Ele nasceu para esse universo. E as cenas de luta dele, meu amigo, cinema puro. O chapéu girando, cortando o cenário, atravessando o inimigo. Ficou brutal num nível maravilhoso. E eu preciso falar isso. O filme acerta muito melhor as coreografias agora. Dá para entender os golpes. A câmera não fica tremendo igual o liquidificador. Você vê impacto, técnica e brutalidade ao mesmo tempo. E isso é essencial num filme de Mortal Kombat. Porque luta não pode ser só barulho e corte rápido. Tem que parecer duelo. Tem que parecer que aqueles personagens passaram a vida inteira treinando para matar um ao outro. E quando Shang Tsung finalmente entra em ação de verdade, aí o clima muda completamente. Porque diferente do Sub-Zero, que é violência física, Shang Tsung é ameaça psicológica. O cara fala baixo, quase calmo, mas parece que cada frase vem carregada de veneno. E eu adoro o vilão assim. Ele manipula todo mundo como se estivesse sempre 10 passos na frente. Inclusive, visualmente, ele tá muito mais intimidador aqui. E honestamente, quando ele fala sobre almas, eu fico arrepiado toda vez. Porque Mortal Kombat sempre teve essa vibe sombria escondida embaixo da ação exagerada. E o Shang Tsung representa isso perfeitamente. E quando o filme começa a caminhar para o confronto final, irmão, a tensão sobe muito. A partir dali, o filme entra naquele modo agora ninguém tá seguro. E eu adoro quando Mortal Kombat faz isso.
Porque diferente de muito blockbuster moderno que parece ter medo de machucar personagem importante, aqui existe uma sensação constante de perigo. Você sente que qualquer luta pode terminar da pior forma possível, e isso deixa tudo mais intenso. Quando Shang Tsung decide atacar antes mesmo do torneio oficialmente começar, eu pensei: ok, finalmente alguém nesse universo resolveu usar o cérebro. Porque faz total sentido. Se existe uma profecia dizendo que os campeões da Terra vão se unir e impedir Outworld, por que esperar educadamente o campeonato começar? Vai lá e elimina geral antes. E isso dá pro filme uma energia meio desesperada, como se os heróis estivessem sempre atrasados. E o ataque ao templo do Raiden é exatamente o tipo de sequência que eu esperava ver desde o primeiro filme. Caos absoluto, portal abrindo, gente voando, magia explodindo, fatality acontecendo quase no fundo da cena. E o mais legal é que o filme não tenta deixar tudo bonitinho. As lutas são sujas, tem sangue, tem personagem cansando, tem golpe errado. Parece realmente uma guerra entre pessoas com poderes absurdos tentando sobreviver. Agora, vamos falar do momento em que Keno muda de lado. Porque, sinceramente, eu sabia que isso ia acontecer desde o segundo em que ele apareceu pela primeira vez. Keno tem a energia de um cara que venderia a própria mãe por um sanduíche e dinheiro trocado. Só que o filme faz uma coisa inteligente. Ele deixa você gostar do personagem antes da traição. Então, quando ele vira contra o grupo, você fica dividido. Não porque ele era confiável, mas porque ele era divertido pra caramba. E eu acho engraçado como o Keno age como se fosse o ser humano mais esperto do planeta, quando claramente ele toma as decisões mais burras possíveis. O cara literalmente escolhe o lado do apocalipse porque massagearam o ego dele por 5 minutos. Mas quer saber? Funciona totalmente pro personagem. E a luta entre ele e Sonya tem muita química emocional justamente por causa disso. Porque os dois passaram metade do filme se provocando igual dois colegas de trabalho que se odeiam, mas acabam convivendo todo dia. Então, quando finalmente saem na mão de verdade, parece inevitável. Só que antes disso, a sequência do Kung Lao contra a Nitara, meu Deus. Essa cena foi brutal de um jeito quase ofensivo. Eu lembro de estar assistindo e pensar, não, eles não vão fazer isso. E fizeram, sem dó nenhuma. O fatality ficou absurdo visualmente, mas o mais importante é que finalmente o filme perde o medo de ser Mortal Kombat. Porque o primeiro ainda parecia hesitar em alguns momentos, como se estivesse perguntando: será que o público vai aceitar isso? Aqui não. Aqui eles entenderam que a galera quer exagero. E quer saber? O público tem razão. Porque Mortal Kombat sem violência exagerada é igual o filme do Batman sem alguém falando da dor dos pais dele. Tem coisas que fazem parte do DNA. Mas aí vem o momento que realmente muda o clima do filme. A morte do Kung Lao. Cara, que cena pesada. E o pior é que ela funciona porque o filme dá tempo pra você gostar dele antes. Ele não é só o cara do chapéu. Ele vira um dos personagens mais carismáticos da equipe. Tem orgulho, arrogância, humor seco, mas também honra. Então, quando Shang Tsung toma a alma dele daquele jeito cruel, fica um silêncio estranho. Até os personagens parecem sem reação. E eu gostei muito disso, porque a direção não coloca música triste, exagerada, tentando manipular emoção. Ela só deixa o choque existir. O Liu Kang olhando para o corpo do primo foi uma das poucas vezes em que eu senti que o universo inteiro daquele filme ficou pesado de verdade. Aliás, Liu Kang. Aqui ele finalmente começa a parecer o protagonista clássico que os fãs conhecem. No primeiro filme ele estava meio preso ao papel de mentor espiritual simpático. Agora não. Agora ele carrega raiva também. E isso deixa ele mais humano, porque o Liu Kang dos jogos sempre teve essa dualidade. Ele é disciplinado, focado, quase espiritual,
mas quando mexem com quem ele ama, ele vira uma máquina de guerra. E a luta dele contra Cabal mostra exatamente isso. Primeiro porque o Cabal tá muito estiloso nesse filme. O design da máscara, a velocidade absurda, aquele jeito debochado de falar, ficou muito fiel ao espírito dos jogos. Toda vez que ele aparecia, parecia personagem saído direto de cutscene. Só que o mais legal é a diferença entre os dois estilos de luta. Cabal é caos total. Liu Kang é precisão. Então a luta vira quase uma dança violenta entre impulsividade e controle. E quando o Liu Kang finalmente usa o fogo de verdade, irmão, aquilo ficou lindo. Sério. Tem um plano específico em que as chamas refletem no rosto dele, enquanto o Cabal gira ao redor em velocidade. Cinema puro. E eu acho importante falar uma coisa que pouca gente comenta. Mortal Kombat funciona melhor quando trata os poderes como extensão emocional dos personagens. Sub-Zero congela porque é frio emocionalmente. Scorpion usa fogo porque é movido por ódio. Liu Kang canaliza disciplina. Jax transforma trauma em força física. Quando o filme entende isso, os poderes deixam de ser só efeito visual aleatório. Eles passam a ter significado. Agora, Sonya finalmente conquistando a marca do dragão. Achei satisfatório demais, porque o filme constrói essa frustração dela o tempo inteiro. Ela tá cercada de gente especial enquanto continua sendo só humana. E isso vai corroendo ela aos poucos. Então, quando ela derrota Kano, parece uma recompensa emocional legítima. E a primeira vez que ela usa os Energy Rings, cara, eu sorri igual criança, porque aquilo é muito videogame. E eu digo isso como elogio máximo. Tem um brilho neon absurdo, impacto exagerado, explosão desnecessária. Exatamente como deveria ser. Aliás, uma coisa que eu percebi reassistindo certas cenas é como o filme ama usar cor para diferenciar personagens. O azul congelante do Sub-Zero, o laranja infernal do Scorpion, o verde ácido da Mileena, o dourado místico do Raiden. Tudo ajuda a criar identidade visual forte. E Mortal Kombat precisa disso, porque é uma franquia construída em cima de personagens icônicos. Você tem que olhar para a silhueta e reconhecer imediatamente quem está entrando. Falando em Mileena, que presença bizarra! Sério, ela parece saída de pesadelo. E eu gostei muito que o filme não tentou embelezar demais a personagem, porque a graça da Mileena é justamente parecem criaturas moldadas por guerra eterna. O Cabal parece viver em adrenalina constante. A Mileena parece um animal preso tentando escapar. O Shang Tsung parece uma entidade antiga disfarçada de homem. E o Sub-Zero parece a própria morte congelada. Cara, isso é muito Mortal Kombat. Aliás, eu acho que muita gente subestima o quanto o visual importa nessa franquia. Porque Mortal Kombat nasceu praticamente da ideia de personagens extremamente reconhecíveis. E esse filme entende isso muito melhor agora. Cada lutador tem presença própria. Cada poder tem identidade visual específica. Você nunca confunde as cenas. Isso é fundamental num filme com tanto personagem. Agora deixa eu falar de uma coisa que me pegou de surpresa. Como o filme trabalha a família. Porque no meio de toda essa pancadaria sobrenatural, a história do Cole ainda gira em torno disso. E normalmente eu torço o nariz quando o blockbuster fica forçando família é tudo, igual comercial de margarina. Só que aqui funciona melhor do que eu esperava, porque o Cole não quer salvar o mundo por destino heróico. Ele quer salvar quem ama. E, sinceramente, isso deixa ele mais humano do que metade dos protagonistas de ação modernos. Tem uma hora que ele olha para a filha depois de apanhar absurdamente e você percebe no rosto dele aquele pensamento clássico de pai desesperado, tipo, eu não posso falhar agora. Pode parecer simples, mas conecta. E eu acho engraçado como muita gente pegou o ranço do Cole simplesmente porque ele não existia nos jogos antigos. Mas honestamente,
Nesse filme, ele finalmente encontra utilidade narrativa real. Ele funciona como ponte entre passado e presente, entre Scorpion e os novos campeões, entre o público casual e os fãs antigos. Ainda acho que alguns personagens clássicos têm mais carisma? Claro, mas agora pelo menos ele parece pertencer ao universo. E falando em pertencimento, Sonya Blade nasceu para esse caos. Cara, eu adoro personagens que compensam falta de poder sobrenatural com pura determinação psicótica. Porque enquanto todo mundo tá aprendendo magia ancestral, ela resolve problema na base do soco e da raiva acumulada. E a química dela com o Jax continua excelente. Parece amizade construída em anos de missão militar ferrada. Existe confiança ali sem precisar ficar verbalizando o tempo inteiro. Inclusive, uma coisa que gostei muito foi o filme não transformar o Jax num personagem coitadinho depois que ele perde os braços. Isso teria sido muito fácil, mas ao invés disso, ele continua sendo um cara durão, tentando se adaptar ao trauma. E quando os braços mecânicos evoluem junto da força emocional dele, cara, ficou muito videogame, no melhor sentido possível. Tem uma cena em que ele literalmente segura um golpe impossível no puro ódio, e os braços começam a brilhar com mais potência. Irmão, aquilo parece Fatality desbloqueando no meio da luta. Eu vibrei igual criança vendo o desenho depois da escola. Agora, preciso comentar uma coisa meio aleatória. O quanto o filme ama fumaça. Tem fumaça em toda a cena. Portal abre? Fumaça. Scorpion aparece? Fumaça. Sub-Zero entra? Fumaça congelada. Shang Tsung respira? Provavelmente sai fumaça também. Mas sabe o pior? Funciona. Porque cria uma estética quase teatral. Parece que os personagens estão entrando numa arena sobrenatural o tempo inteiro. E Mortal Kombat precisa dessa teatralidade. Essa franquia nunca foi minimalista. Nunca. Ela é exagero puro. E quando o filme entende isso, tudo fica mais divertido. Agora vamos falar do Raiden, porque eu finalmente comecei a gostar dessa versão dele aqui. No primeiro filme eu senti ele estranho, quase distante demais. Parecia um professor cansado dando aula para a turma bagunceira. Aqui ele continua misterioso, mas demonstra mais emoção. Dá para sentir a pressão em cima dele. O cara literalmente sabe que se perderem mais uma vez, acabou. A Terra vira propriedade de Outworld. Imagina o peso psicológico disso. E eu gosto muito da ideia do Raiden como alguém poderoso, mas limitado por regras antigas. Porque isso impede ele de simplesmente resolver tudo sozinho. Tem uma tensão interessante em ver um deus frustrado por não poder interferir diretamente o tempo inteiro. Inclusive, visualmente ele ficou melhor também. As cenas com trovão finalmente têm impacto. E a iluminação azul nas lutas ficou linda. Agora, uma coisa que me deixou feliz mesmo foi perceber que o filme começou a confiar mais nas coreografias de luta. Tem blockbuster moderno que esconde tudo com corte rápido, porque os atores claramente não sabem lutar. Aqui não. Dá pra ver movimento, dá pra entender espaço. Tem sequência longa de golpe acontecendo sem a câmera parecer uma pessoa tropeçando. E isso faz diferença absurda, principalmente num universo baseado em combate. A luta entre Scorpion e Sub-Zero, por exemplo, tem momentos quase de filme samurai, misturados com brutalidade de videogame. E essa combinação ficou perfeita. Tem espada, tem corrente, tem gelo explodindo, tem fogo atravessando o cenário. Tudo isso sem virar bagunça visual incompreensível. E cara, quando o Scorpion fala "Get over here", acabou. Cinema venceu naquele instante. Porque o filme entende exatamente quando usar fanservice. Eles não jogam referência clássica a cada 2 minutos. Eles esperam o momento certo. E aí funciona absurdamente bem. Aliás, eu estava pensando nisso outro dia.
Mortal Kombat talvez seja uma das poucas franquias onde frases ridículas ficam automaticamente épicas. Imagina qualquer outro filme alguém puxando um inimigo concorrente em chamas e gritando: "Venha aqui!" Provavelmente seria vergonhoso. Aqui não. Aqui é arte. Agora, vamos falar rapidinho do Shang Tsung, porque eu acho ele perigosamente subestimado nesse filme. Todo mundo sai falando do Scorpion, do Sub-Zero, do Johnny Cage chegando, mas o Shang Tsung é o coração sombrio desse universo. Porque enquanto os outros lutam por honra, vingança ou sobrevivência, ele joga xadrez. O cara manipula, observa, espera. E quando age, destrói emocionalmente. A cena dele roubando a alma do Kung Lao continua sendo uma das mais perturbadoras, justamente porque parece cruel num nível pessoal. Não é só matar, é apagar alguém da existência. Isso é assustador. E eu espero muito que os próximos filmes aprofundem mais essa ameaça espiritual do universo Mortal Kombat. Porque além da violência física, existe um horror sobrenatural muito interessante ali. Almas presas, Netherrealm, profecias, deuses antigos. Tem potencial para ficar gigante. Tem uma coisa que eu fiquei pensando depois que terminei Mortal Kombat 2. E talvez seja exatamente por isso que esse filme funciona melhor do que muita adaptação de videogame por aí. Ele entende que personagem icônico vale mais do que realismo. E parece óbvio falando assim, mas Hollywood erra isso o tempo todo. Os caras pegam franquia maluca de videogame e tentam transformar tudo em drama cinza, pé no chão, sem personalidade. Aí chega Mortal Kombat e simplesmente aceita que um homem pode controlar gelo enquanto outro volta do inferno com uma lança presa numa corrente. E ao invés de fugir disso, o filme usa isso como força. E, sinceramente, dá para sentir a confiança aumentando cena após cena, principalmente depois que o Scorpion reaparece, porque dali pra frente o filme basicamente fala: ok, vocês querem insanidade? Então segura. E eu adorei isso. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente foi como eles trataram o legado do Hanzo Hasashi, sem transformar ele num santo perfeito. Isso teria sido muito mais humano dessa história toda. E isso é importante porque eles funcionam como âncora emocional. Enquanto todo mundo está envolvido em profecia, magia e reinos interdimensionais, eles ainda estão ali pensando em sobrevivência prática, estratégia, tempo, posição. E isso ajuda o público a não se perder completamente no caos. Agora, uma coisa que eu gostei bastante é como o filme começa a preparar mentalmente o público para o torneio de verdade. Não com anúncio, mas com sensação. Você sente que tudo que está acontecendo agora já é pré-jogo, como se as regras já estivessem mudando lentamente sem ninguém perceber. E isso é muito eficaz, porque cria expectativa sem precisar interromper a narrativa para explicar: agora vai começar o torneio. Agora, o Cole começa a ter um arco interessante aqui, porque ele finalmente aceita que não vai ter resposta perfeita para tudo. E isso tira um peso enorme dele. Ele para de tentar ser o protagonista ideal e começa a agir mais como alguém tentando evitar colapso total. E isso deixa ele mais funcional dentro do grupo. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem nessa parte é usar pausas curtas entre cenas de ação para mostrar impacto emocional, sem transformar o filme em drama lento. Não tem monólogo longo, não tem explicação exagerada, só pequenas interações, olhares, frases curtas. E isso funciona muito melhor dentro desse universo. Agora, o clima geral começa a ficar mais próximo de antes da tempestade final. E isso é exatamente o que deveria estar acontecendo nesse ponto da história. Porque o filme não quer que você relaxe, ele quer que você espere. E espere desconfortável. E quando você percebe isso, você entende que o verdadeiro torneio ainda nem começou de verdade.
E é aqui que Mortal Kombat 2 começa a fazer uma coisa muito interessante. Ele para de parecer só uma história sobre preparação para o torneio e começa a parecer uma contagem regressiva emocional. Tipo, não é mais sobre treinar mais forte ou encontrar aliados novos. É sobre quanto tempo cada personagem ainda aguenta antes de quebrar por dentro. E isso muda completamente a experiência de assistir, porque você não tá mais só esperando luta, você tá esperando colapso. E o filme sabe disso, mas não fica te explicando. Ele deixa isso escorrer pelas cenas. Tem uma sensação constante de desgaste. Até as falas ficam mais curtas, as pausas ficam mais pesadas. E isso é muito bem construído. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte é como o Cole começa a perder aquela insegurança inicial e entra num estado meio estranho de aceitação forçada. Não é confiança ainda, não é evolução completa. É tipo alguém que parou de lutar contra a própria situação porque entendeu que não tem saída fácil. E isso muda o jeito dele interagir com o grupo. Ele começa a ouvir mais, falar menos e agir com mais peso nas decisões. Tem uma cena dele olhando para os outros campeões treinando, e você percebe que ele está tentando entender onde ele realmente se encaixa ali. Não como escolhido, não como herdeiro de profecia, mas como alguém que simplesmente caiu no meio de uma guerra cósmica sem manual de instrução. E isso é bem mais humano do que parece. Agora, o Liu Kang continua sendo um dos pilares mais estáveis do grupo, mas dá pra ver que essa estabilidade está começando a ser testada de verdade, porque ele já perdeu gente importante, já viu o nível da ameaça, e ainda assim precisa continuar sendo o centro do time, e isso pesa. Tem uma cena em que ele tenta orientar os outros, e por um segundo você vê a dúvida no olhar dele. Não é dúvida sobre o que fazer tecnicamente. É dúvida sobre se ele realmente consegue carregar aquilo tudo até o fim. E isso é sutil, mas funciona muito bem. Agora, Shang Tsung continua sendo aquele tipo de presença que não precisa aparecer o tempo todo para dominar o filme. Quando ele não está em cena, você sente ele. Quando ele aparece, parece que o ar muda. E isso é muito importante para vilão desse nível. Ele não é só um antagonista, ele é uma pressão constante no fundo da narrativa. E aqui começa a ficar mais claro que ele não está só reagindo aos heróis, ele está moldando o ritmo inteiro do que vai acontecer. E isso dá uma sensação meio inquietante, porque você percebe que talvez os campeões da Terra estejam sempre um passo atrás, sem nem perceber completamente. Agora, Mileena volta a aparecer em momentos mais isolados aqui, e isso aumenta ainda mais aquela sensação de imprevisibilidade dela. Porque o filme não transforma ela em personagem previsível de batalha. Ela parece mais uma força instável dentro do tabuleiro, e isso deixa qualquer aparição dela tensa. Você nunca sabe se vai ser luta direta, emboscada ou algo totalmente fora de controle.